A realidade não está à, à vista, nunca estará à vista para o documentarista. Ela sempre está por trás, como se fosse uma árvore que, vamos chamar, o repórter, ele vê a árvore de frente, fotografa, capta e transforma numa matéria, numa informação. O documentarista vê a árvore, mas precisa encontrar o que está por trás dela. Não interessa para o documentarista apenas a árvore. Interessa o que ela esconde, o que ela oculta. E ali é que está a diferença, ali é que está a descoberta. Porque você não vai buscar a realidade já conhecendo a realidade. A realidade é algo que você tem que descobrir, abrir, como se fosse uma faca. Você abre e entra dentro vamos dizer, desse mundo que está oculto. O documentário é a descoberta, não é a constatação simples, pura e simples. Eu sou neto de um casal italianos que veio para o Brasil no início do século passado. Meu pai já nasceu em Valinhos, que é uma cidade próxima a Campinas. Na época era quase um bairro da cidade de Campinas. Eles se estabeleceram na região de Campinas, os meus avós, vindos da Itália pós-unificação. E eles foram atraídos para o Brasil através de uma publicidade que o Brasil fez na Europa, e principalmente na Itália, dizendo que era uma terra aberta a todos, e a frase, vamos dizer, chamada básica era fare l'América, fazer a América, viver na América, etc. Então essa migração, ela veio parar em Campinas porque esses migrantes, eles vieram, desembarcaram em Santos e foram conduzidos a Campinas por um trem de carga, trem de transporte de bois. E foram surpreendidos com a oportunidade e, ao mesmo tempo, a obrigação de trabalharem nas terras paulistas de café. Né? Eles foram substituir o trabalho escravo que tinha terminado. E fizeram esse processo muito lentamente e ficaram independentes em função da queda do café, da mudança, né, da agricultura da época. E eles tinham trazido da Europa, eram do Vêneto, uma muda de figo, que é, na Itália, uma árvore frondosa, imensa. Trouxeram uma muda para plantarem na terra do Brasil, para, de certa forma, reviverem um pouco o passado. No entanto, eles, para esconder dos funcionários, porque eram vigiados, de certa maneira, porque eram trabalhadores. Então, eles queriam esconder dos patrões essa planta, com medo de que ela fosse criar um problema qualquer de poder em relação a essa árvore, etc. Então eles começaram a podar essa muda que crescia, e que na Itália ela chega até 30 metros, 20 metros, etc. Mas ali eles foram podando essa árvore e ela foi se transformando numa coisa que não existia, que é uma flor. No caso, o figo é uma flor, mas que na Itália essa flor ela vai até o final, enfim,
o processo é totalmente diferente. Então eles de repente viram nessa árvore uma fonte de subsistência, porque começaram a vender essas frutas na cidade de Campinas e posteriormente São Paulo. E aos poucos eles foram adquirindo dinheiro, eles traziam libras esterlinas da Itália, que tinham vendido as suas propriedades lá, e com isso eles compraram as terras paulistas, e dessa forma o que houve foi uma espécie vamos chamar de mudança agrária, né? Uma reforma agrária sui generis, porque foi feita a partir da implantação de uma cultura nova. Nunca no Brasil tinha se visto figo, então o figo passou a ser uma mercadoria importante. Eles compraram pequenos espaços, não é? 3 ou 4 no máximo. Com isso, se ficaram independentes e meu pai, então já moço, recebe então do meu avô uma possibilidade de sobrevivência através de uma o que eles chamavam uma loja, um empório, né, de secos e molhados, e ao mesmo tempo um pedaço de terra no qual eles plantavam figo e uva. Também tinham trazido, já desenvolviam também a cultura da uva. Então essa foi a minha infância. Eu, em Valinhos, eu praticamente fiz o ginásio, aliás, o primeiro ano, né, o primeiro, como é que se chama? Primário. O primário, em Campinas, em Valinhos. Depois eu comecei a viajar para Campinas, fiz o secundário lá. E aos 19, 20 anos, mais ou menos, eu fiz o primeiro clássico, que seria a parte já de pré-universidade. Fiz o primeiro e segundo clássico em Campinas e depois fui fazer o terceiro clássico em São Paulo. Me mudei mais ou menos há 22, 21 anos. Fui para São Paulo, comecei a trabalhar e entrei na universidade, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Sua mãe também era filha de italianos ou era italiana? Era também filha de italianos, uma outra família, quer dizer, que não era camponesa, era uma família que já trabalhava como é que chama? Eles trabalhavam nas estradas de ferro da Itália e encontraram emprego na estrada de ferro que fazia o trecho São Paulo, São Paulo, Campinas e interior de São Paulo. E toda a família da minha mãe era constituída de funcionários dessa estrada de ferro, enquanto que os do meu pai eram camponeses. Então vocês tinham a produção e o escoamento da produção. Exato. O Maurice é o seguinte, havia na época um ator, Maurice Chevalier, que era muito interessante, muito importante. Eu tenho a impressão que minha mãe tenha colocado esse nome, eu nunca contestei, tenha colocado esse nome em função desse ator famoso, maravilhoso. Mas também é possível, e isso nunca consegui explicar direito, que tenha sido um erro do tabelião lá, com certeza. Mas teus pais te chamavam assim, eu acho que eles... Não, minha mãe me chamava de Maurício. Ah, é? Ela nunca conseguiu botar na cabeça que tinha tido um nome francês. E o pai? Meu pai também é a mesma coisa. Porque Maurício é o nome mesmo oficial italiano. Então pode ser que tenha tido um erro de registro. De registro por conta do sotaque, do som. Sotaques e erros. Houve muito esses erros de sobrenomes, no caso, aconteceram muito. Bom, eu jogar futebol, eu jogo desde 7, 8 anos de idade. Nós tínhamos um grupo pequeno, né, de amigos meus. Nossos eram companheiros, eram 7 ou 8. Então dava para fazer 2 times. E quando não dava para fazer, a gente sempre tinha o outro grupo, mas sempre eram maiores do que nós. E a gente jogava na várzea, num pequeno campo que ficava em frente
a, a, a estrada de ferro, a estação da estrada de ferro onde paravam os trens, etc. Bom, essa memória dessa época, eu tinha um primo da mesma idade minha, nasceu, eu era um mês mais velho do que ele, Écio, né, que era meu primo, que era filho de um tio meu. Nós dois jogávamos juntos nesse timinho pequenininho. E uma imagem que eu tenho dessa época mais forte é que no final de ano de 1948, o Palmeiras foi treinar numa estância em Campinas, em Valinhos, né, que chamava Fonte Sônia. Era um espaço onde as pessoas iam passar o fim de semana, etc. Tinha um rio e tinha um campo de futebol. E nesse campo, nós soubemos que iria treinar o time do Palmeiras. Porque tinha chegado na manhã de uma sexta-feira, eles iam jogar no domingo, eles chegaram numa sexta-feira de manhã e iam treinar à tarde. Então, eu, o Écio e o grupo do timinho nosso saiu a pé, 7 quilômetros de Campinas, mas de Valinhos, era essa estância. E nós pegamos um caminho por trás, porque não era permitido entrar, né, nesse caso, porque o time estava treinando, etc. E então nós entramos por trás da estância e fomos nos encaminhando para o campo e chegamos num momento, pela folhagem, no meio das folhagens, etc., entramos e paramos diante atrás do gol, onde estavam sendo treinados os tiros, os chutes do gol para a defesa do Oberdan Catani, que era o goleiro do Palmeiras, maravilhoso dessa época, era um mito. Então esse goleiro, ele era imenso, tinha umas mãos enormes, os braços parecem fantásticos, e aí quando nós chegamos, nos acocoramos, né, para ver o jogo, para ver o que estava acontecendo, um dos jogadores do Palmeiras, chamado Valdemar Fiume, que tinha um tiro assim, um chute violento, colocou a bola lá no início, no meio do campo, mais ou menos, né? E nós vimos o goleiro, o Oberdan, com as mãos assim, esperando o chute. O Valdemar Fiume chutou, a bola veio com uma violência enorme e o Oberdan fez apenas isso. E a bola parou na mão dele. Bom, foi um banho de água fria em cima de nós ficamos absolutamente impressionados com aquilo, abaixamos a cabeça e viemos embora para Valinhos. E no caminho eu imaginei que nunca seria jogador de futebol e comentamos que, olha, isso não é jogo para criança, isso é jogo para gente grande, vamos tratar de outra coisa na vida. Mas nunca conseguimos nos libertar do futebol. Aí começamos a jogar no juvenil do Valiense, começamos no juvenil Valiense, era mais ou menos com 14, 15 anos, mas por aí. Fomos para um outro time que era um time da fábrica de papelão, chamado Rigesa, que era um time mais profissional. Entramos no juvenil do Rigesa e depois fomos parar no Guarani, no Guarani de Campinas. E integramos lá o juvenil do Guarani, que já estava desenvolvido, era um time já desenvolvido para jogar num campeonato de juvenis da região. Então era Ribeirão Preto, Araraquara, todas essas cidades em torno de Campinas, eram vários times, e nós entramos nesse campeonato com o time do Guarani e ganhamos o campeonato nessa época. Sempre vocês dois, o primo junto? Sempre, eu e o Nécio jogando no meio do campo e sempre juntos, né? Vivíamos juntos sempre, morávamos próximos e ao mesmo tempo sempre brincando e jogando. Bom, resultado disso é que nessa época o Fluminense tinha uns olheiros, chamados olheiros, que iam pelo Brasil todo, pelo menos na época de São Paulo, buscar jovens para
para treinarem no juvenil do Fluminense, que era a primeira escola praticamente que eu conheci de futebol. Escolinha de futebol no sentido de trazer os meninos, selecionarem e havia um técnico que tomava conta de nós. Meu pai no início não gostava da ideia, não gostou da ideia, mas depois como o meu tio é muito entusiasmado com futebol, liberou o meu primo, aí meu pai achou que não teria problema, nós viemos os dois para o Rio de Janeiro. Quantos anos vocês tinham? Eram 17, eu acho. Por aí. Eu nunca pensei nisso, mas é por aí, 17, 18 anos. Mas eram férias ou teve que interromper a escola? Não, eles pegamos o final do mês de setembro, de outubro, de novembro, e fiquei 2 meses, até meados de dezembro. Aí voltei, mas o resto ficou. E ele fez uma carreira excepcional dentro do Vasco, foi tricampeão pelo Vasco, e foi um profissional fantástico, muito conhecido. E eu enveredei para um outro caminho, né? Vim para São Paulo e fui começar a estudar. Um dos parentes nossos, que era primo da minha mãe, ele era um dos pracinhas. E a lembrança que eu tenho desse eram 1947, 46. A guerra termina em 45, mas ele chega em Campinas em 46, 47, por aí, eu acho 46. Eu me lembro que houve uma manifestação grande na chegada dele, porque ele era o único reservista da cidade de Campinas. E foram avisados, não sei de que maneira, o povo de que iria chegar de trem na estação de Campinas. E eu me lembro que meu pai me levou, minha mãe, para ver, né, para chegar e conversar, para recebê-los, etc. E foi uma coisa incrível, nunca tinha visto, por exemplo, manifestação com fogos e bandeiras e coisas do Brasil, uma coisa meio um pouco exagerada, mas ele ficou mais tempo lá, pelo que eu me lembro, porque ele foi ferido, e então ele teve um tempo de recuperação para voltar para o Brasil. Essa é a recordação que eu tenho dele, e basicamente, mas nunca mais, depois a gente perdeu o contato. E que ele trouxe chocolate. Ah, tinha um chocolate, que era um tablete de chocolate, você sabe dessa história. É um tablete, que nós nunca experimentamos, não tínhamos experimentado, né? Um tablete de chocolate. Além do futebol, lá na sua infância e adolescência, como é que era o cinema? Tinha sessões de cinema em escolas, em cinema mesmo? Quando é que você teve esse contato com o cinema? Cinema assim como lazer, não é nada... O primeiro contato foi no... Como é que chamava-se? Era um centro cultural em Campinas, que tinha um cineclube, que funcionava não regularmente, mas era um centro cultural, era mais parte de literatura, tinha uma grande biblioteca, e tinha uma sala que se projetava de vez em quando os filmes. E eu comecei a ver realmente cinema muito tempo antes, né? Aos 5 anos, 6 anos, eu via cinema porque em Valinhos minha casa, o muro da minha casa dava para os fundos do cinema, né? O cinema de Valinhos, o único que tinha. E eu pulava o muro e entrava por trás, né? Pela tela, por trás, e ficava sentado lá vendo os filmes à noite, porque esses filmes começavam mais cedo, né? 6 horas mais ou menos tinham as sessões, 6, 7 horas, até as 8, 9 horas eu ficava lá e depois voltava. E minha mãe deixava, porque achava que não tinha nenhum problema, né? Estava ali do lado, de certa forma. Então eu via aquele cinema dos anos, início dos anos 40, 36, 46, 45, dentro desse período. O que passava nessa época? Passavam aquelas Fu Manchu, e filmes que eu não me lembro de títulos, mas
basicamente filme da década de 40, americanos em geral, e alguns franceses. Né? Havia uma produção, uma programação de cinema francês que era, de certa forma, proibido para menores, porque o cinema francês teve um período que tinha não é uma sexualidade fora do comum, mas era mais, vamos dizer assim, mais forte, entendeu? Em conflitos amorosos, tinha muitos filmes de amor, de conflitos, de triângulos amorosos, de traições, etc. E isso não era bem visto também pela sociedade, de certa forma. Criança não deveria estar, mas eu entrava porque entrava já depois do filme ter começado, e aí ninguém via, né? Quer dizer, pelo menos ninguém nunca me tirou do cinema. E depois esse Cineclube de Campinas, ali já era algo mais sério, mas não fiquei muito tempo, porque já viajei logo em seguida, né? Quer dizer, esse Cineclube, ela praticamente, quando eu tinha já estava no segundo clássico. Já estava prestes a ir para São Paulo. Estava prestes a ir para São Paulo. E acho que a gente pode sair daqui a pouco da infância, mas eu achei curioso, lendo sobre sua trajetória, você teve uma infância de muita independência, talvez por morar, pelo menos foi a sensação que eu tive, por morar no interior, né? Mas de ir a sessões de cinema sozinho, com filmes que talvez fossem postos como inadequados para menores, mas seus pais deixavam você frequentar. Você dirigiu logo cedo, você galopava pela cidade logo cedo. Minha mãe, ela era uma pessoa liberal, de certa forma. É só o negócio do cavalo, da égua, é que foi problemático, porque aí meu pai vendeu, porque ele tinha, ali era complicado. Porque a cidade começou a implicar, não é, com as minhas idas, porque achava que eu ia cair, né, um dia ou outro. Então foram poucas viagens que eu fiz a cavalinhos em cima do cavalo, em cima da égua. Mas no caso da certa liberdade, realmente eu tive uma liberdade muito grande. Primeiro porque já no primeiro clássico eu encontro dois amigos importantes, três amigos. O Charles Haugenbaum, que era o holandês, que veio para o Brasil para implantar uma grande cultura, né, de flores em Campinas, holandesa, a Alhambra. Depois eu tinha o Baby, que era Eugênio Alatti, né? Que era um jovem muito interessante, temos contato até hoje, e o Manuel Joffre, que é dessa família do Joffre, parente inclusive do Zé Joffre daqui, cineasta carioca. E nós três nos encontramos no primeiro clássico, e já foi um contato, vamos chamar assim, de amor à primeira vista, quer dizer, já nos reunimos. E o Manuel, ele tinha perdido o pai naquele período, e ele tinha um Dodge Dart, um Dodge azul maravilhoso, e com esse Dodge nós saímos tranquilamente, sem carta, éramos todos jovens mesmo de 19, entre 18 e 19, 17, 18, 19. Eu preciso acertar essa data. Mas, de qualquer maneira, namorávamos, pelo menos à distância, né, através desse Dodge, né? As meninas, saída das meninas das escolas, nós passávamos com esse carro, era um alvoroço tremendo, mas nunca houve contatos mais profundos. Nós não tínhamos ainda paciência para namorar, entendeu? Era muito cedo. E aí, com esse carro, fizemos isso já no segundo clássico, no segundo ano, fizemos uma viagem a Santos, de carro. Vocês imaginaram? Nós quatro pegamos esse carro, sem carteira de habilitação, sem nada, e saímos pela Dutra. Pela Dutra não, como é que chama?
a estrada que sai de Valinhos, de Campinas a São Paulo. É viaduto? Não. Esqueço, desculpe. Bom, enfim, pegamos a estrada e fomos parar em Santos. Fomos para São Paulo, e de São Paulo fomos para Santos, porque lá tínhamos o Manuel Joffre, o Maneco, tinha um primo, né, que estava fazendo advocacia e já era, bom, como se chama, já trabalhava na parte num escritório de advocacia, e fomos encontrá-lo lá. Ele o pai tinha morrido também, e foi em função também da morte do pai do Manuel, com a morte do pai desse primo, que nós fomos para Santos. E o que fizemos? Nós passamos uma noite no cais do Porto de Santos, que era um ponto exclusivo como é que chama isso? Vocês sabem? De prostituição, né? Era o ponto dos bandidos. Os estivadores. Estivadores, uma mistura. E tinham as boates mais importantes, mais interessantes, até mesmo da cidade de Santos, estavam nesse porto. Parte do porto era onde ficavam essas boates, que eram proibidas até para maiores de 50 anos, e nós entrávamos lá. E fizemos foi uma aventura impressionante que só criou em nós autoestima e uma certa segurança de que era possível enfrentar todos esses perigos e viver sem problema. E vocês foram fugidos, os pais não sabiam? Não, eu avisei minha família que eu ia fazer um passeio a São Paulo, mas não passaram 2 dias. Quando voltamos, explicamos, ficamos lá, quer dizer, até isso eu entendo que minha família me deu tanta liberdade que foi até demais, de certa forma. E minha mãe acreditava exatamente nas minhas explicações. Quer dizer, eu não disse que nós tínhamos ido a Santos, disse que nós tínhamos ido a São Paulo visitar um parente do Manuel, e o Manuel sim tinha a autossuficiência total, porque a mãe era uma senhora também que não sei, não é que eles não gostassem de nós, eles tinham confiança. Graças a Deus. Eu já tinha ideia de ir a São Paulo, porque eu estava já com vontade de fazer o curso de filosofia. Ah, já tinha essa vontade? Já, porque nós tivemos curso de filosofia no 2º ano. Com um professor muito especial. Plínio como é que ele chamava? Eu esqueci o nome. Estênio Pupo Nogueira. O Estênio foi o que abriu a minha cabeça, me abriu a cabeça no sentido de achar um caminho, porque eu não tinha, nesse período, a não ser futebol, que eu ainda jogava no juvenil, na época, mas nada mais do que isso. Eu não tinha abertura. E o Estênio abriu a cabeça nossa, que abriu, inclusive do grupo todo, né? Porque terminamos com um caminho aberto de futuro. Eu basicamente cheguei a São Paulo e a primeira coisa fiz o 3º curso clássico, e já no ano seguinte entrei na faculdade. Eu fui morar com um amigo que era conhecido desse centro cultural, e ele tinha 1 ano antes, ele já era mais velho do que eu, e ele estava fazendo publicidade, um curso de publicidade em São Paulo. Como é que ele se chama? Agora não me lembro de cara. Mas aí ele tinha já um apartamento, né? Já morava lá, e eu fiquei primeiro ano, não sei, não chega a ser total, eu fiquei morando com ele, e depois meu pai disse, olha, melhor você pegar um apartamento próprio e tal. E aí eu aluguei um apartamento. Meu pai me mandava um dinheiro e eu fui trabalhar na Beneficência Portuguesa. A Beneficência Portuguesa me abriu um espaço, porque meus pais tinham uma amizade que eu não entendo muito bem, com duas moças, já senhoras já, e uma delas era funcionária da Beneficência. E então eu fiz um período na parte da manhã, cuidando como é que se chama? Dos remédios proibidos. Tarja preta. Como?
Os remédios de tarja preta? Todos tarja preta, eu ficava no burô né, dos remédios e o médico mandava a receita e eu ele especificava os remédios e eu cruzava para autorizar. A saída dos remédios passava por mim na parte da manhã. Então eu fiz esse trabalho praticamente para ajudar a minha subsistência, porque meu pai pagava basicamente o aluguel, mas eu queria ter como é que se diz? Um dinheiro próprio, né? Mas ele podia, foi uma exigência dele? Não. Não, ele podia mandar mais e quis mandar só Não, isso? ele podia mandar, mas eu também queria ficar independente. Queria. E essa era a ideia. E depois entrei basicamente, já em 61, eu vou para o Estadão, fizemos não sei se vocês sabem dessa história, não? Da sua ida para o Estadão? Não. Então, em 60, desculpa, em 60, eu entrei em 58, 59, 60, 61. No ano de 60, o Estadão abriu pela primeira vez um concurso público para repórteres no Estado. E eu e o Vladimir Herzog, juntos, porque já estávamos no primeiro ano da filosofia, depois ele sai da filosofia e vai para as ciências sociais, mas nesse primeiro ano nós fizemos juntos e ele comigo disse, olha, vamos entrar nesse concurso. Nós nunca tínhamos tido nenhum tipo de informação, de formato de jornalismo, não tínhamos nenhuma ideia do que era o jornalismo, né? Como não havia escola de jornalismo na época. Então, entramos no concurso assim, para ver o que dava. E fomos aprovados, fomos 4 aprovados. E aí fomos para o jornal. O Vlado ficou com a página de arte, o segundo caderno, e eu fui colocado para fazer, primeiro, substituições de jornalistas que trabalhavam em alguns setores fora do jornal, principalmente a polícia. E eu fui para substituir um dos jornalistas que tinha tirado férias, trabalhar nessa área. Fiquei durante 2 meses, porque esse jornalista ficou doente, etc. e tal, e eu louco da vida para sair desse espaço, né, desse lugar, que era ruim. Um dos vamos dizer, dos casos ocorridos nessa delegacia, a gente ficava lá sentado na delegacia sem fazer nada. Todos os repórteres ficavam lá tomando umas cachaças lá embaixo, bebendo cerveja, né? Porque nada estava acontecendo. Quando acontecia, todo mundo recebia uma informação, subia lá para a delegacia e saía, quando era o caso, com a polícia para seguir algum evento, algum acontecimento. Bom, eu nos primeiros dias, eu não sabia o que fazer, porque ficava sem fazer nada, numa sala enorme, todo mundo, um clima muito pesado. E uma tarde, houve um rebuliço lá, subiram todos os que estavam lá bebendo lá embaixo, e cada um tinha o seu fotógrafo, tinha a sua disposição e condução. Então era a primeira vez que eu ia fazer alguma coisa fora daquela delegacia. Tinha um fotógrafo que conhecia todo o processo, ele me pegou e disse, olha, vamos sair que vai estar acontecendo uma coisa interessante. O que é? A polícia estava perseguindo, nesse período, um grupo chamado Gangue daquela carabina americana chamada... Vocês lembram? Winchester, não. Como? Winchester, não. Winchester. Era o bando da Winchester, imagina. E eles andavam pela periferia da cidade, atacando as pequenas propriedades, os pequenos
agricultores, enfim, eles eram michos, eram segundo time, mas houve um crime. Eles mataram uma mulher, um homem dentro desse período e eram tão perseguidos violentamente. Era uma grande caça e, de repente, foram detectados num determinado lugar, lá próximo de São Paulo. Aí saiu, atrás dos policiais, uma fileira de carros da imprensa. A imprensa saiu atrás e nós fomos, eu fui, de repente, totalmente virgem nesse processo. Bom, caiu a noite, chegamos onde estava a polícia já entrando em conflito eram 3 ou 4, eu nunca soube exatamente quantos foram, eram 4, mas um sumiu. Então, esses 4 estavam atirando, havia um tiroteio, e nós chegamos no meio desse tiroteio. Isso passou-se bastante tempo, parece que a polícia veio por outro lado, enfim, houve uma morte de 3 deles e um sumiu, conseguiu fugir. Bom, eu fiz a matéria, cheguei no jornal, fiz a matéria, fiz depoimentos com os policiais, etc. Eu tinha uma espécie de informação básica desse grupo, então fiz 3 páginas, acho que me lembro, 2 ou 3 páginas de reportagem. Cheguei no Estadão já umas 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas, entreguei a matéria e voltei e fui para casa. Aí na primeira hora da manhã eu levanto e disse, olha, vou ver a minha matéria. Fui para o jornal, fui para a banca do jornal, abri o Estadão e disse, cadê a minha matéria? Não está. Onde está? Era um trechinho desse tamanho, no fim de uma página, lá no fundo do jornal, só gangue de Winchester. Era uma nota. Aí eu fiquei tão decepcionado, fiz um esforço tremendo, fiz uma capacitação para ser um jornalista. Aí não consigo imprimir. Nesse ano de 60, aí nesse período, eu voltei para a redação e foi no meio do ano começou a campanha política e o jornal apoiou o Jânio Quadros. Então, eu fui escalado para fazer o Jânio Quadros, as aparições do Jânio Quadros em São Paulo, porque ele viajava o Brasil todo. Então, quando chegava em São Paulo, ia fazer comício em algumas desses bairros que estavam em torno de São Paulo. E eu, então, fui encarregado de seguir esses comícios. E vi coisas absurdas, fantásticas. Nós íamos para casa, para chegar no local, a gente saía um pouco mais cedo, 5 horas, mais ou menos, o comício era às 9, 8, mas lá pelas 5 saíam todos os repórteres e iam para casa de um cidadão que ficou sendo o braço direito do Jânio já como presidente. Esqueço o nome dele. Era um milionário e vivia ali no bairro, lá no final de São Paulo, perto não sei se era Pacaembu, era por ali. Enfim, era uma casa imensa, então toda a imprensa ia para essa casa, que era a base, da onde saía todo mundo para o comício. E o Jânio chegava já um pouco antes para ir embora. Bom, mas nessa casa, para dar um toque na imprensa, o dono da casa comprava um uísque que era um uísque de alta qualidade, chamado Old Par. Até hoje, quando pego um Old Par, me lembro dessa época, né, 1960, eles serviam Old Par para todos, era um negócio aqui, todo mundo saía meio baixo, né, louquíssimos. E aí, numa dessas caminhadas para os comícios, nós seguimos em frente, sempre atrás da limusine que ia na frente, que era com o Jânio, e houve nesse dia, nessa noite, o Jânio para o carro, a limusine do Jânio, a informação do pessoal né, que cuidava do processo do Jânio e tal, dizia, caminhe. Então, todos os carros da imprensa seguiram em frente para
chegar no local do comício, e o Jânio ficou no carro parado, deixando todo mundo passar. E nós, que estávamos no fim dessa fila, eu disse assim, vamos parar para ver o que o Jânio vai fazer. Bom, não é que o Jânio, ao invés de entrar por trás, como todo mundo, toda a imprensa entrava por trás do comício para ficar mais próximo do palanque, não é? Em torno do palanque. O Jânio, nesse dia, ele parou ao contrário, ele fez o processo ao contrário e parou um pouco antes do início do comício, né? Todo o povo na frente, o palanque lá no fundo, ele parou, saiu do carro, atrás dele veio um Ford 38, um Fordzinho aberto, né? Uma espécie de Ford aberto. Ele botou um capote preto e veio um assessor, um segurança, não, um assessor dele com uma lata de talco, jogou talco aqui em cima, né, e aqui na frente, etc, tal, quer dizer, o negócio da caspa nada mais era do que talco. E aí ele entra no comício pela frente, no meio do povo, e carregado por 4 marmanjos grandes, ele é levado, abre uma rua, né, no meio do povo. Picada. E ele é assim, aclamado, uma coisa, e ele, né, levado assim até o palanque, ele sobe no palanque, vira, e aí o comício continua, porque ele sempre começa, ele entra no meio do comício, quando o povo já está reunido, etc., e faz assim. E eu descrevi basicamente isso. E contei do pó de arroz. Bom, não passou, né? Não passou pela diretoria, pela secretário de reportagem. Ele disse, pô, você não pode entregar o Jânio, né? O Jânio é nosso. Então contou aquilo lá, eu já comecei a ficar meio chateado. E nesse período coincidiu que nesse período eu já estava, de certa forma, integrado ao cinema, né? Através da participação já direta no cineclube da Cinemateca. E frequentava a Cinemateca e o Dom Vital, os 2 cineclubes que funcionavam juntos. Na 7 de setembro tinha 2 cineclubes, um num prédio que era fora e o outro dentro do edifício do jornal, como é que chama? Enfim, era onde ficava o espaço da Cinemateca. Então, e lá o nosso grupo era Vladimir, era Gustavo Dal, né? Era Jean-Claude, era eu e mais alguns. Esse era o grupo que frequentava mais o cineclube. O Gustavo, ele no inío já era o segundo semestre quase, ele vai para o Centro Experimentale, né? Consegue uma bolsa, vai para o centro e fica aberta o como é que chama? Fica aberto o departamento de difusão, que estava se montando dentro da Cinemateca e que o Gustavo começou a armar o esquema. Nos Diários Associados. Nos Diários Associados era o local da sétimo andar, lá era o local da Cinemateca. E aí o que acontece? O Rudá de Andrade, que fazia parte da Cinemateca, era o diretor administrativo, ele chega para mim e diz, olha, o Gustavo está viajando, nós queremos que você assuma a direção do Departamento de Divulgação, de Difusão Cinematográfica da Cinemateca, que na verdade era a montagem de um acervo, né, de filmes e a criação dos cineclubes. Então essa era a minha função. Eu fui cineclubes por São Paulo? Todos no Brasil, nós fomos do Rio Grande do Sul até o Nordeste, botamos cineclubes em todo lugar, mas basicamente em São Paulo
em todas as, quer dizer, botamos cineclube dentro da Faculdade de Direito, na São Francisco, a de Filosofia já estava funcionando, acho que eram 5 que funcionavam permanentemente, esses cineclubes foram o ponto de partida. E depois em vários estados, vários locais que a gente foi. E aí, aí eu fui para a Cinemateca, saí do Estadão, nessa altura eu já estava com a primeira filha já nascendo, saí do Estado para ganhar metade do que ganhava no Estado dentro da Cinemateca. Mas foi em 61, final de 60, eu já estava na Cinemateca, em 61 eu já subi lá. E já tinha se formado? Não. Bom, eu fazia o curso de filosofia e esse curso de teoria geral da literatura era um curso que era possível você acessar fazendo mesmo parte por exemplo, o curso de filosofia, ele aceitava que a gente cursasse mais 2 ou 3 cursos independentes. Em outro departamento. Ou de língua, uma língua, por exemplo, grego, que era uma das opções, porque nós trabalhávamos com história da filosofia, então Platão, Aristóteles, etc. E a parte, então, eu escolhi justamente o casal, né? A Gilda fazendo um curso de estética e o Cândido de Teoria Geral da Literatura. Isso foi uma abertura, mais do que o curso de filosofia, o curso do Cândido e da Gilda foram uma abertura, vamos dizer, de um mundo absolutamente novo, em termos de tentar entender basicamente como é que se estrutura a linguagem, né? O Cândido está, graças a Deus, ainda vivo, mas um didático, né? Um homem capaz de abrir a sua cabeça assim, não abrir e fechar de olhos. Então, eu aprendi muito, né? Nesse ano, um ano só, mas um ano excepcional. Do lado da Gilda, por exemplo, eu tinha um amigo que era o Vitor Quinol, agora é professor, já aposentado da USP. O Vitor e eu fazíamos e o Plato, sempre presente, mas nesse período já, já era o segundo ano, o Vlado já não estava mais na filosofia. E a gente, no caso da Gilda, o Vitor também entrou nessa, junto comigo. E a Gilda nos encarregou de fazer o último levantamento da obra do Mário de Andrade, porque ela era sobrinha do Mário. E ficou encarregada de organizar esse acervo que tinha ficado na casa onde ele morou. Então, durante 2 meses e pouco, nós selecionamos, nós catamos dentro da casa, organizamos e entregamos para a Gilda esse material que foi para como é que se diz, um acervo, né, de material que estava fora da primeira leva. Foi isso. E o encontro desses dois, vamos dizer, dois maravilhosos professores, é uma dádiva, porque não era tão simples você encontrar esse conjunto, que de certa maneira, esses 2 cursos se interligavam naturalmente, entende? Aí entramos dentro de Mário, entramos dentro de Oswald, entramos dentro de toda essa área, né, que a gente não estava percebendo ainda, né? No caso do Mário foi importante porque ele, de repente, te abre para tudo. Não é apenas a literatura, é todo um mundo, né? Da filosofia de vida e, basicamente, a música, a cultura popular. Ele foi o homem que abriu caminhos para todas essas áreas que estavam ocultas, né? Para mim foi ótimo. Se formos entrar no processo
chamar de formação, é preciso dizer que a Cinemateca, no caso, a Cinemateca, no meu caso, e o conhecimento, a informação mais profunda da área das artes em geral, a Cinemateca é a escola virtual do cinema novo, né? Porque ela começa a trabalhar sobre a difusão propriamente dita, né? Em 58, 58, não é? 58, 61 e 63. Essas três bienais, são as três bienais, elas trazem consigo a maior exibição, a maior mostra de cinema mundial que o Brasil já teve. Isso tem uma informação que talvez vocês, não sei se já tem, mas o festival italiano, né, que até o neorrealismo, do cinema mudo até o neorrealismo, o cinema francês até o Nouvelle Vague e o cinema russo-soviético até o Khrushchev, tivemos a visão completa desse tripé. Esse é o tripé da informação audiovisual que nós recebemos nesse período de 3 anos. Foi um impacto impressionante. Mais de 600 filmes, 700 filmes foram trazidos para o Brasil, traduzidos ao vivo. Cada filme foi traduzido, porque a maioria não tinha, os filmes russos soviéticos não tinham. Nós tínhamos tradutores nas sessões, fazendo... quando não tinha a possibilidade de fazer com letras, né, com legendas, se fazia pelo microfone, né? O tradutor ia traduzindo os textos na hora. Então, vamos dizer, impacto trifásico, né, de cultura cinematográfica, aliadas nas entre-safras, entre Bienal e Bienal, entrou também o expressionismo alemão, o cinema polonês do Vajda estava iniciando vamos chamar o cinema polonês, que depois se destruiu, toda a comédia americana, que nunca tinha chegado ao Brasil, ou se tivesse chegado, nós não tínhamos ideia, e no final o cinema japonês em São Paulo, né? Tínhamos 3 cinemas japoneses que, através da nossa participação, que as primeiras vezes que nós fomos ver o cinema japonês não tinha legenda. E aí fizemos a Cinemateca fez um pedido para a distribuidora japonesa que cuidava desse filme, trazia esses filmes para o Brasil, para se colocar legenda, porque já estava se acumulando um público brasileiro totalmente ávido de entender o cinema japonês. Então vocês imaginam que essas 5 ou 6 fontes foram impressionantemente importantes para a nossa formação, né? Nós fomos formados pela pluralidade de linguagens, pela múltipla linguagem. Nunca seremos capazes de fazer, de entrar dentro de um processo de linguagem única, de linguagem associada a uma linha, né? Estamos sempre procurando uma coisa nova para fazer. Isso é o resultado dessa experiência vivida, né? Eu era funcionário da Cinemateca em 61, 63, eu tive que ver todos os filmes, mesmo que não gostasse. Mas eu praticamente vi todo o cinema que passou nesse período. Então, para a gente, foi uma abertura impressionante. Logo que eu cheguei em São Paulo, já fui encontrar, primeiro, pelo conhecimento que a gente tinha já da Cinemateca, a primeira coisa a fazer foi frequentar o cineclube da Cinemateca. E ali conheci Rudá, Gustavo, etc. Gustavo foi meu colega no terceiro clássico. Então,
a gente tinha já um grupo. Esse grupo já estava formado. Então, a transferência para a Cinemateca foi, como eu contei, é uma forma de substituir o Gustavo, que estava encarregado de montar o departamento. E a partir daí eu basicamente fazia o curso à noite e trabalhava tarde na Cinemateca tranquilamente. Isso foi já 61. Em 63, basicamente, segundo semestre de 63, acontece então aquilo que eu queria contar aqui. Como eu fui chegar a uma fonte de formação que não existia no Brasil, não existia na América Latina, que é basicamente a escola do Fernando Birri. Esse é o ponto de partida do documentário brasileiro, mas fundamentalmente esse grupo de São Paulo, para esse grupo de São Paulo. No ano anterior já tinha tido um curso aqui no Rio. Não, em São Paulo. No ano anterior, em 62, tinha tido um curso aqui no Rio do Arne Suchsdorf, não é? Não, eu não fiz o curso do Arne Suchsdorf. Esse é um momento importante. Exatamente. De 62, o Arne chega ao Rio de Janeiro e convocado ele tem uma convocado pelo Itamaraty, ele monta esse curso de som. Esse vai ser o ponto de partida também da linguagem nova que vai surgir, né? É o Nagra e a Reflex 16mm que vão dar o impacto, dar o start, né? da produção audiovisual desse período. São Paulo e Rio. O que acontece? Eu estava trabalhando na Cinemateca, eu não podia fazer esse curso no Rio. Mas chegou ao seu conhecimento. Mas claro, existia um intercâmbio de... Havia um intercâmbio a tal ponto que nós escolhemos o Vlado. O Vlado foi encarregado de nos trazer essa informação do Nagra, porque nós não podíamos ir, e nem João Batista também não me lembro, mas eles não tinham condição. Então, e como o Vlado estava muito mais próximo da Cinemateca, o Paulo Emílio conseguiu então uma bolsa para que o Vlado fosse fazer esse curso lá. Da mesma forma como em 63, eu e o Vlado vamos ganhar uma bolsa para ir à escola do Birri. Então, 62 é a implantação do som direto, mas que só vai funcionar assim, operativamente em 63, né, 64. O Marimbás é o único filme resultado desse curso. Todos os, vamos chamar assim, os diretores da minha geração, fora Mário Carneiro, fora sei lá, 3 ou 4 que não fizeram o curso, mas você pegar Jabor, Cacá, enfim, Davi Neves, etc., todos fizeram o curso do Arne. O próprio Escorel. Eduardo, claro, Coutinho, todos eles, mesmo os que não seriam operadores. Mas o que foi importante para todos é de que forma esse som direto vai influir futuramente e vamos dizer, na construção da linguagem nova cinematográfica do documentário. Esse é o ponto de partida. Agora, na verdade, no meu caso, é 63 que é o ponto referencial. Por quê? Nós sabíamos da existência da escola através do contato que o Birri tinha com a Cinemateca, porque o Rudá de Andrade, que era o filho do Oswald, pra você ter uma ideia, o Rudá, ele tinha feito o Centro Experimentale, junto com o Fernando Birri, na Itália. Então, os contatos entre o Birri e o Rudá eram frequentes, troca de cartas, etc. E nós já sabíamos dessa escola, como ela estava instalada desde 68. Ela nasce em 68. Então, o que acontece? Até 68, na verdade, não havia o que se poderia chamar, o que se chama hoje documentário. O que havia, experimentalmente, regularmente, de certa forma,
eram registros, não é? Cinematográficos. O documentário ele nasce em 68, a partir de 68. Antes disso, não havia no Brasil e na América Latina uma fonte qualquer que estabelecesse que estávamos fazendo documentário. Tínhamos algumas influências, mais ou menos. No caso, Humberto Mauro, ele registrou uma realidade, mas ele não perfurou essa realidade, não há uma estrutura dentro do cinema documentário do INSE, né? Instituto Nacional de Cinema Educativo. Por quê? Porque eram flagrantes na verdade, era uma espécie de mapeamento do modo de viver do povo brasileiro, né? O que o INSE propôs para o Humberto Mauro era documentar, mas entre aspas, a realidade. Então, a vida social do interior do Estado, do interior do Brasil, principalmente Minas, Bahia, basicamente Minas, o conhecimento dele da Bahia, de Minas, era muito maior. Então, a partir daí é que se faz uma cobertura de informações do modo de viver desse povo que não estava na sombra, que não existia, etc. Isso era muito importante, mas não dava a nossa a visão de que era o formato, era a linguagem, não era. A influência que pode ter tido não é do Jean Rouch, que a gente não tinha visto nesse período. A influência nossa era Vertov, era o homem à câmera. Por quê? Porque o homem à câmera vamos dizer, chamada, como é que podemos chamar? Está no útero. É a criança que não nasce, mas não nasceu para todos, mas nasceu para todo mundo, para quem conseguiu ver. Ali estava o ponto de partida do cinema que nós íamos fazer em 63, 64, 65, nos anos 60. Até aquele momento tinha Rouch, que tinha feito algumas experiências, mas nós não tínhamos tido contato direto nesse momento. Agora, o que acontece com 68? Com 58. 58, 56, 58 é o momento em que sai Tiredi. Começa assim, aí é o ponto de partida. O Birri, a história do Birri, vocês conhecem, né? Ele vem para o Brasil, vem para a Argentina, já diplomado pelo Centro Experimentale, e ali ele é convidado na Universidade de Santa Fé para dar oficinas, para dar palestras inicialmente. Então ele faz um conjunto de palestras, após ele é convidado para organizar um curso permanente, e ao invés dele montar um curso permanente, ele monta um processo que inverte a dinâmica daquilo que se considera a produção. Ao invés de você dar a aula teoricamente, vamos fazer a prática, para saber o que é que nós precisamos de teoria para desenvolver a prática. Então, esse é o sistema, esse vamos dizer, é o ponto nevrálgico, porque todos os cursos que estavam se instalando de uma maneira ou outra nesse período eram cursos teóricos, onde você via o filme, cineclube, você vê o filme, analisa e vai embora. O Birri ele inventa a maneira nova de você chegar ao filme. E para isso ele precisava vamos chamar assim, de um instrumento, né? Um instrumento didático. O instrumento didático é o que ele chamou de fotodocumentário, né? O fotodocumentário é o ponto inicial de um processo de produção e de formação. O que é o fotodocumentário? Era uma coisa que o Zavattini tinha inventado na Itália, assim, de uma maneira ainda inocente, ou de uma maneira não programática. Era um conjunto de fotografias e um texto que ligava a foto a um significado e se estruturava ali, né, uma estrutura dramática e visual, audiovisual. Essas fotos que
o Zavattini, vamos dizer, trabalhou, né? O Birri levou o processo, levou esse processo para Santa Fé. E não lá, era então, uma mera legendagem, então, era uma narrativa. Era uma legendagem que tinha um significado de uma estrutura dramática, né? Juntar peças de uma realidade fotografada de maneira aleatória numa estrutura. Esse é o problema. Porque o documentário, como dizia, eu estou lendo aqui, que o documentário não tem manual de regras pré-estabelecidas. Isso que o Birri disse. Não existe regra. Você encontra a regra no processo de organizar o mundo que você vê. Toda a estrutura montada pelo Birri foi assim. Então, ele dividiu o grupo de alunos em 5 grupos, se não me engano. Esses 5 grupos saíram com uma câmera fotográfica e um gravador que utilizava com uma bateria de carro, né? Não tinha Naga ainda, né? Pelo menos nesse período, 56. E aí começa um processo de pesquisa, né? Numa área determinada, que é uma favela que ficava ao lado da ponte onde passava o trem que vinha de Buenos Aires, chamada Rio Salado. Era um rio e a Virgem Miséria, como eles diziam, estava nessa área do rio, né, próximo. E então, um dos grupos, né, foi parar nessa favela, fotografaram a favela, e o resultado dos 5 grupos, de 5 experiências de captação, né, foi decidido então que o melhor tema, o mais interessante, o mais possível e virtualmente realizável, era esse, e atraente, era esse da favela. Por quê? Porque eles fotografaram um momento dessa favela que sempre acontecia inevitavelmente em toda a passagem do trem, era os garotos, os meninos, os pibes, que eles chamavam, os filhos dos habitantes dessa favela, que corriam. A ponte tinha uma passarela, eles corriam na passarela, junto com a velocidade do trem era muito lenta, porque era uma curva, então eles corriam ao lado das janelas e pediram tire 10 centavos, 10 pibes, 10 pesos, atire 10 pesos. A forma que eles usavam era tire 10, atire 10, tire 10. E aí a moeda caía no rio e eles mergulhavam lá no rio para pegar a moeda. Então, essa cena, né, repetitivamente, vamos dizer, desenvolvida durante esse processo, era uma espécie de, vamos chamar assim, era um símbolo, né? Um símbolo do conjunto dessa sociedade, dessa comunidade. O que diferenciava essa comunidade do resto das outras é que ela era basicamente sustentada pelo exemplo e pelo conteúdo dessas moedas que caíam no rio. Quer dizer, aí estava o nervo fundamental e Birri exatamente descobre, aí está o ponto. Então, o que está nesse elemento, nesse momento histórico, onde uma moeda, além de tudo, o gesto, que é importante, quer dizer, o viajante não se dá vamos chamar, a leveza ou a educação de entregar, ou pelo menos tentar aproximar essa moeda da mão do garoto. Não, ele joga no rio, porque é o esforço que ele está pedindo da criança. Quer dizer, vá trabalhar, vagabundo, vai buscar essa moeda lá no fundo, entendeu? Esta que é a grande diferença entre os documentários que estavam sendo feitos até aquele momento. Ele chega justamente fugindo da ditadura, porque fechou a escola. Agora, só para fechar, o que acontece então? Ele filma Tiredier,
63, 66, 67, finaliza em 68, ele leva 2 anos. E esse filme, então, se transforma no ponto de partida, no símbolo de um processo totalmente novo. Bom, de que maneira ele monta essa escola? Dessa forma. Então, todos os filmes que são feitos, os documentários, desse período, eles partem sempre de uma pesquisa, de uma realidade, de um mundo desconhecido, de algo, ou de um conflito, ou do que está por trás, ou o que, enfim, ele não retrata mais apenas a realidade tal como é. E, finalmente, ele ingressa dentro de uma análise social. Então, os documentários já têm um viés, não é, político, de captação não só da realidade como um todo, mas como o conflito vivido pela situação social da época. Então, escolhe a favela porque a favela é o ponto de referência de toda a estrutura social política da época. Então, a politização do documentário parte daí. E isso se desenvolve toda a América Latina depois. Birra em São Paulo, em 63, ele vem com o Palheiro, Edgardo Palheiro, com a Carmen, a mulher, a Dolly Pucci, que é a mulher e o assistente dele, o assistente direto dele, que termina ficando no Brasil e está até hoje no Brasil. A chegada do Birra em São Paulo monta, de certa maneira, um movimento de documentarista paulista. A partir do Birra, se engloba dentro desse grupo o Sérgio Muniz, o Vlado, depois vem Geraldo Sano, depois vem Paulo Gil Soares, o João Batista, ele chega um pouco depois, mas coisa de um ano. Isso já é o ponto, vamos dizer, o ponto de partida para o Farcas, já em 64, nos pedir para fazer 4 filmes. Isso, aliás, foi uma decisão nossa. Nós vamos fazer cada um 30 minutos. E, aliás, em 3 nós estávamos no início. Depois o Paulo Gil chega com o Memória do Cangaço. Então, só para fechar Santa Fé, você ficou lá quanto tempo Quanto tempo você ficou lá? Na escola? Na escola, 2 meses. 2 meses. 2 meses e pouco, Tanto que nós chegamos ao Brasil, 2 meses depois, o Birra já estava chegando em São Paulo. Fugindo. Aí sim, fugindo. Né? E como eram as atividades da Cinemateca nessa época? O que vocês estavam conseguindo implementar de fato em termos de cineclubes? Você também se filiou ao Partido Comunista, né, nessa época? Exato. Nós participamos do partido até que houve um racha. Racha grande. Eu saí do partido em 63, nem cheguei a 64. Porque nós éramos do CPC de São Paulo. Porque só se fala do CPC da Uni, mas em São Paulo nós estávamos ligados a um outro esquema. A ligação era a Brasiliense, era o ponto a Livraria Brasiliense era um epicentro do partido, né? Parte cultural e política. Mas não era oficialmente, publicava-se a revista, né, Brasiliense, onde se expressavam, nós expressávamos, eu tenho vários artigos feitos para a revista, e ali era o ponto central do CPC. E o CPC aliado à União Estadual dos Estudantes, cujo presidente era José Dirceu. Como é que você sabe? José Dirceu. Nós sabemos. Sabem?
Era José Dirceu, você. José Dirceu. Então nós tivemos alguns encontros com o José Dirceu, mas, e por incrível que pareça, José Dirceu não tinha nada a ver com o partido. Era outra história. Nós estávamos ligados ao partido e dentro da estrutura seguinte, o teatro do CPC foi para o sindicato como é que chama? Sindicato, era o mais importante sindicato. Os operários? Como? Não, era sindicato do que nós, Construção Civil. da construção civil fomos nós, eu e o Rudá. Era da indústria, são operários das empresas. Os Sindicato metalúrgicos. metalúrgicos. E era o maior sindicato da época, do Estado. E eu e o Rudá ficamos dentro do sindicato da construção civil e foi ali que nasce, em 63, o União. União era um filme publicitário, não, mas basicamente feito para atrair os operários para o sindicato, para informá-los de o que o sindicato oferece, de que maneira ele pode assegurar mais segurança para o operário, etc. Nós fizemos esse filme, que depois foi destruído. E isso foi, vamos chamar assim, o ponto mais interessante foi esse. Depois, o que houve foi o seguinte: nós tínhamos uma posição, parte de arte, né, o teatro, o cinema, o pessoal de música, o pessoal das artes visuais, eram vários grupos que se reuniam, e mais o partido, representado por um jornalista, Luiz Fux, não, algo assim. Depois eu passo para vocês. Enfim, esse representante do partido criticou a postura da nossa área. Eles queriam que nós participássemos de encontros dentro dentro do local onde o partido se reunia, e nós não tínhamos esse interesse de discutir partes, vamos chamar, que só nós entenderíamos. Por que vocês querem passar o filme XY no sindicato? Ora, pô, entende? Havia uma tentativa de ingerência do partido sobre as ações que nós fazíamos: cinema, teatro, música e artes plásticas. Aí houve uma reunião dentro do espaço, que esqueço o nome, que o partido tinha. E fomos, antes dessa reunião, Juca de Oliveira, Guarnieri, eu, Rudá, eram 7, 8, fizemos uma reunião na minha casa, inclusive, e fizemos um texto. Fizemos um texto para apresentar na comissão, era a comissão do partido de São Paulo. E aí lemos esse texto, né, justificando a nossa forma de trabalhar dentro do CPC, e a outra posição, que era a posição, infelizmente, né, reacionária, vamos chamar assim, do partido, tomou outra posição, e ali nós saímos, nesse momento, quando a mesa da comissão deu a favor do outro lado, nós nos retiramos e saímos oficialmente. Aí, a partir de 63, todo esse grupo já não fazia mais parte. Isso foi o que aconteceu. Sua mulher, à época... Hein? Sua mulher, à época, também era envolvida com o Não, partido? ela era católica apostólica romana. Como vocês se conheceram? Desde Campinas. Ah, era, né? Comecei a namorar em São Paulo. Já na faculdade que ela fez
línguas. Né? E hoje, até hoje, ela é tradutora do Estadão. Quando você vê lá no texto, lá embaixo, Ana Capovilla. Mas ela sofreu, né? Sofreu. Parte de 70, 71, teve uns problemas aí que nós tivemos que nos ficar longe, porque eu estava sendo perseguido, de certa maneira, né? Ficamos um período para preservar. Mas ela, tudo bem, cada um sabia de si mesmo. A essa altura vocês tinham mais de um filho já? Já, dois. Ao final foram 3 filhos desse período. Período até 61, até 71, 72. Eu me separei em 71. Vocês se casaram em que ano, lembra? 61. Em 10 anos. Naquele período de 61 já. Paulo Emílio é um personagem que aparece muito nessas entrevistas que a gente tem feito e nas leituras que a gente faz para se preparar para elas. Queria que você falasse um pouquinho de como ele era, da sua percepção de quem era o Paulo Emílio. Bom, ele era um mestre, ele foi a fonte de tudo, ele foi responsável, primeiro, veja bem, ele faz no cine. Você sabe que a primeira grande mostra, vamos dizer, de um cinema que ninguém tinha visto no Brasil foi em 1954. Houve uma mostra dos maiores filmes da época, anteriores inclusive, no aniversário da cidade de São Paulo, em 1954. E ali se passou, basicamente, os grandes filmes do mundo, né? Num momento só, são uma semana de exibições. E vieram para o Brasil. O problema é que a minha cabeça ela não foi direcionada nesse momento para te dar essa informação. Mas ali começa, basicamente, a mudança do cinema, porque eu não, por exemplo, Paulo Emílio é que traz esse festival, em homenagem à cidade de São Paulo, que foi visto por muito poucas pessoas, mas ele é uma marca. A partir de 54, muda-se, começa a mudar vamos dizer, muda-se a percepção do que é o cinema, porque o que nós vimos continuava sendo até 55, 54, aquele cinema que vinha dos Estados Unidos, né? Sempre foi assim. E os filmes italianos e franceses, etc., eram programados, mas não estavam ainda, vamos dizer, consolidados como movimentos, como mudanças. Só vamos entender o cinema, o neorrealismo italiano vendo os filmes, certo? E comparando com os outros. Isso não havia. Então, Paulo, com a sua importância e seus conhecimentos junto à Cinemateca Francesa, à Cinemateca Italiana, através da Cinemateca Francesa se abriu tudo para o Brasil. Então, esses 600, 700 filmes que chegaram para serem exibidos no Brasil se deve ao Paulo. E o Paulo também ele vai se transformando, porque ele tem uma cultura cinematográfica, vamos dizer, construída na Europa. Ele chega ao Brasil, depois que ele foge durante os anos 30, e, enfim, ele teve um problema sério, então ele viajou. E a parte cinematográfica do Paulo era uma cultura, vamos dizer, francesa, né? Ele vai conhecer o cinema brasileiro muito tempo tempos mais à frente, porque começa com a transformação da Cinemateca num acervo de preservação. Quando começa a preservação, ele começa a ver os filmes brasileiros que existiam, entende? Porque a chanchada não dava espaço para você analisar um país culturalmente, entende? Era um flagrante da realidade, mas não era a realidade. A realidade era o cinema que basicamente
estava sendo feito, né, pela Cinédia. O cinema da Cinédia era mais importante. E aí começa a ser como é que se diz? Preservado, pesquisado. Então, nós tínhamos um especialista de preservação ligado a buscar, né, a buscar esses filmes que estavam fora de circulação e às vezes nas prateleiras. E essa recuperação é que dá ao Paulo uma noção, uma ideia de que um cinema brasileiro existia por trás desse cinema, né, de musical, etc., que existia nas telas. Quer dizer, ele mudou de capacitação dentro desse processo de levantamento dos filmes antigos. E depois o movimento, né, que começa a surgir em São Paulo e no Rio, principalmente no Rio. Ele se interessa pelo que os jovens estavam, né, desse período estavam conversando, qual era a perspectiva. Eles já tínhamos uma ideia da Nouvelle Vague que estava chegando aqui, que chegaram os filmes, então, e os anos 60, de ebulição em todas as áreas, música, né, o teatro, isso tudo estava num bolo só. E o Paulo percebeu que estava havendo uma mudança radical na cultura brasileira através disso. Arquitetura, Brasília, ele chega, é um país novo para ele, entende? Encontra tudo já em movimento, muitas coisas sendo articuladas, né? Então tem São Paulo tinha o Arena é importantíssimo, né? Apesar dele não ser um homem de teatro, ele foi ao Arena, ele viu uma peça do teatro. E o Paulo era uma figura impressionante, né? Uma capacidade de articulação e de conhecimento mesmo. Quando ele enfocou que um momento de transformação já estava armado, ele fez 4 ou 5 artigos que fecharam e deu, inclusive, um gás para o Glauber também trabalhar no Jornal do Brasil e fazer uma espécie de complementação, entendeu? Já do ponto de vista do cineasta, e houve uma unidade nesse sentido. Em que medida e grau havia intercâmbio entre vocês, ligados à Cinemateca e ao cinema em São Paulo, e o pessoal do Rio, né? Se havia esse intercâmbio, se havia... O intercâmbio? E que tipo, né, de intercâmbio? Que tipo se havia diálogos, se havia, sei lá, uma mera influência, ações, reações, como se dava essa troca? Nós tínhamos um contato através do Paulo Emílio. Eu ia uma vez, mais ou menos por mês, para o Rio, vinha para o Rio, ia para a casa do Joaquim, onde se faziam os encontros. Eu participei de umas 4 ou 5 dessas reuniões, onde se captava mais ou menos o que estava ocorrendo no Rio de Janeiro. E levava essas informações para o Paulo, e o Paulo fazia, então, os textos do Estadão. Essa comunicação, ela também se dava quando eles vinham para São Paulo. Então, Paulo César, Glauber, Davi Neves, vinham muito a São Paulo justamente para ter esses encontros com o Paulo e conosco. Agora... Para saber o que vocês exibiam lá, o que vocês produziam? Não, era o ponto mais... Estava nascendo, né? Então vamos para um momento, porque eu, de certa forma, selecionei os momentos mais importantes. O momento mais importante foi a sessão, em 61, né, que nós fizemos dentro da Bienal, a primeira mostra do cinema novo. Certo? Quais os filmes? Couro de Gato,
Poeta do Castelo, Arraial do Cabo. Eu tenho memória de elefante, que era grande, mas não conserva nada dentro. E Aruanda? Aruanda. Olha, do Joaquim. Já tinha Garrincha também, não é? Garrincha vem depois. Depois. Quer ver aqui minha cabeça. Eu acho que tinha mais um filme do Joaquim. Não, Joaquim tinha Couro de Gato, Mestre de Apipucos, certo? Poeta do Castelo. O Joaquim é o Arraial do Cabo, que é Paulo e Mário. Aruanda, do Linduarte. Apelo, do Trigueirinho Neto. É um filme absolutamente fora do quadrado, aqui, fora do esquema, mas entrou, porque nós gostávamos muito do Trigueirinho. Ele tinha acabado de fazer o Bahia de Todos Santos. E Um Dia na Rampa, do Luiz Paulino dos Santos. O Luiz Paulino, ele tinha sido deposto pelo Glauber no primeiro filme do Glauber. Bom, esse foi um momento histórico, porque pela primeira vez o público de São Paulo e alguns cineastas paulistas viram aquela mostra. Essa mostra foi o ponto, vamos dizer, algo novo aconteceu, está acontecendo, começa a acontecer. E esse encontro, ele de certa forma foi antecipado pela mostra do filme do Linduarte. O Aruanda, a história do Aruanda é a seguinte, vocês devem saber, pelas pesquisas que vocês fazem, que são muito profundas. A gente não sabe. Não, o Linduarte tinha acabado de fechar o filme aqui no Rio de Janeiro. Na Líder. Hein? Líder. Hein? No Líder, no laboratório. Na Líder, aqui do Rio, ele pegou a primeira cópia que saiu e levou para São Paulo. Ele fez uma exibição antes para o pessoal, mas dentro da própria Líder. E depois pegou ele debaixo do braço esse filme e levou para São Paulo. Por quê? Porque estava acontecendo em São Paulo o encontro da crítica cinematográfica, o primeiro encontro da crítica cinematográfica, onde estavam todos os chamados os críticos de cinema do Brasil, maioria. Todos do São Paulo, todos do Rio, todos que vinham da Bahia, Walter da Silveira, os grandes nomes, todos. E eu e o Jean-Claude ficávamos recebendo. Recepcionistas, dois aqui. E chegavam, então, cada um, e a gente dava aquela coisa normal de inscrição, etc. Tinha um texto, né, que o Paulo Emílio escreveu sobre esse encontro, etc., a importância, não sei o quê. E chega um baixinho, bem gordinho assim, com esse filme debaixo do braço e diz: eu sou Linduarte Noronha, eu queria mostrar esse filme para vocês. Isso era meio-dia, uma hora, eu me lembro muito bem, eu e o Jean-Claude, meio-dia, uma hora, ele chega e diz: olha, queremos mostrar esse filme. E nesse dia ia ter isso é coisa que... porque no Cine Coral, lá em São Paulo, que era da Cinemateca, programado pela Cinemateca, a gente fazia lançamentos, pré-estreias de filmes estrangeiros que chegavam. E nesse dia nós estávamos, à noite, era a pré-estreia do filme do Fellini, como é que se chama? Você sabe? A Doce Vida. Não, Doce Vida, onde entra no chafariz. Na Dolce Vita. Doce Vita. Doce Vita. Bom, à noite era esse encontro, essa exibição toda, vamos dizer, a intelectualidade de São Paulo. Então, e mais os críticos estão convidados, né, para essa noite. E a meio-dia chega um cara com um filme debaixo do braço e quero mostrar. Aí pegamos o Rudá, aqui é o Linduarte,
Sabíamos da existência dele, mas nunca tínhamos visto. Sabíamos que ele estava fazendo filme, que estava isso, a gente sabia dessas informações, mas não sabia o que era. Aí o Rodar disse, então vamos ver agora. Foi só atravessar a rua, porque era na 7 de setembro também esse espaço onde a gente estava fazendo esse encontro. Aí fomos para o cinema, pegamos o operador, botamos o filme na tela, nós três lá, e mais o Linduatti, vendo o filme, e digo, pô, isso é uma loucura. Se o filme é uma loucura, o que nós vamos fazer? Vamos botar antes da Dolce Vita. Vamos botar como um complemento. E chegamos para o Paulo Emílio, nós vamos fazer isso, porque eu acho que vale a pena, é uma coisa importante, estão os críticos aqui, o diabo e tal, e não deu outra. Passou o filme, um alvoroço fantástico. Foi um grande momento do Linduatti em toda a vida, ele sempre fala comigo, você Capô, vocês, Jean-Claude, foram os meus guias, vocês conseguiram com que eu ficasse universalmente conhecido, né? Num momento só. Isso foi impressionante. Num dia só, esse cara virou o grande cineasta do cinema novo e a abertura do. Aí se inspirou nesse dia, nessa noite, já vamos fazer a mostra, porque tem outros filmes feitos. O Coro de Gato já estava pronto, já estava feito, ele tinha terminado e finalizado na França. Os dois anteriores, que é o Poeta do Castelo e o Mestre, já estavam prontos. Então, Arraial do Cabo. Então, mas nunca tinha sido visto. Era o momento de fazer isso. Aí juntou tudo. A crítica, na época, não tomou muito, quer dizer, engraçado. Alguns sim, mas outros não. Porque ali tinha 80% de, vamos dizer, tradicionalistas, né? Críticos de jornais do interior, lá da Paraíba, aquela coisa, os caras não. E tinha 3 ou 4, quer dizer, que foram já unânimes, esse é o ponto de partida, de Paulo Emílio. E a Cinemateca foi responsável, basicamente, por esse encontro do filme no cinema e a mostra.